cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra para a edificação dos irmãos, que está em 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 14 até o versículo 29. Eu não vou ler todo o contexto, porque à medida que a gente for lendo o texto, eu quero estar compartilhando com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Uma palavra muito rica, e eu tenho certeza que Deus vai edificar a vida dos irmãos. O título da palavra é Saul persegue Davi no deserto de Zif. É sabido, irmãos, que Davi ele foi escolhido pelo Senhor, foi ungido como rei, mas não sentou automaticamente no trono. Ele estava sendo forjado por Deus, preparado pelo Senhor, para que ele pudesse ter um reinado de excelência. E assim acontece com a minha vida e com a tua vida. Quando Deus ele tem um propósito, quando Deus nos dá um projeto, primeiro Ele nos prepara, para que a gente tenha condição de cumprir aquilo que Ele determinou para a nossa vida. E a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 14 de 1 Samuel, capítulo 23, diz assim: Davi permaneceu no deserto. Irmãos, Davi, ele estava fugindo de Saul e ele estava no deserto. Tem hora que a gente acha que o pior lugar do mundo é o deserto, e não é. O deserto é para maturidade e experiência com Deus. É o deserto que nos prepara para aquilo que Deus tem para colocar nas nossas mãos. Davi, então, estava fugindo de Saul e ele estava ali no deserto sendo preparado por Deus. Então, irmãos, o deserto ele é inevitável na vida do cristão. A Bíblia vai dizer que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O deserto não é opção. O deserto é propósito de Deus na nossa vida, para que a gente tenha experiência com Deus, para que a gente fique na dependência do Senhor. E verdade é que a gente cresce muito no deserto. Mas dando sequência aqui, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ele ficou no deserto, mas não ficou em qualquer lugar. Ele ficou nos lugares fortes. E é aqui que eu quero compartilhar com os irmãos a importância da gente estar habitando no lugar forte. Irmãos, não existe lugar mais forte do que a presença de Deus. Quando a Bíblia diz lá em Salmo 91 que nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, habitar no esconderijo do Altíssimo é sinônimo de obediência e de submissão a Deus. Então, quando a gente obedece a Deus, quando a gente teme a Deus, a gente fica abrigado nesse esconderijo, aonde o inimigo não tem poder de nos tocar. E o texto continua dizendo que ele permaneceu no deserto, em lugares fortes, e ficou em um monte. Irmãos, é necessário a gente estar no lugar onde a gente possa ter visão do que está acontecendo. Quando a gente está no monte, a gente está no lugar de privilégio, no lugar alto, onde a gente tem condição de enxergar os ataques do inimigo. Antes mesmo que ele desfira os seus golpes, a gente está alerta. Talvez você está vivendo um momento no seu casamento, em relação ao seu filho, ou seja, qual for a área da tua vida, que você não está percebendo o que está acontecendo. Mas é necessário que você esteja no lugar alto e que você peça a Deus visão. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos, para que você enxergue o que está acontecendo na dimensão espiritual. Esse monte aqui, irmãos, não é um monte aonde as pessoas vão, é muito bom, eu também gosto de ir ao monte, mas esse monte aqui, irmãos, é a nossa vida diante de Deus. Nós podemos estar no monte constantemente, quando a gente tem essa comunhão com Deus. Deus nos coloca no lugar de privilégio, aonde a gente tem a visão e consegue perceber aonde o inimigo está tentando nos atacar. E aqui diz assim, que ele ficou no monte, no deserto de Zif. Zif, irmãos, no hebraico, significa refino, lugar de refino. Então, irmãos, nós também somos refinados. E é no deserto que Deus refina o nosso caráter, é no deserto que Deus nos prepara.
porque antes da bênção chegar, é necessário que a gente tenha caráter para suportar o peso da bênção. Quantas são as pessoas que depois que recebem milagre, recebem bênção de Deus, se perde pelo caminho? Então Deus, Ele não quer nos perder. Nós somos preciosos para Deus, a nossa vida vale mais que o mundo inteiro. Então Deus, Ele refina o nosso caráter para que a gente não se perca pelo caminho, nem perca Deus de vista. O versículo 14 ainda diz assim que Saul buscava Davi todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. O que significa isso, irmãos? Que todo dia tem luta, todo dia tem adversidade, todo dia nós passamos por alguma situação onde a gente precisa se erguer, lutar, levantar a cabeça e acreditar que Deus está do nosso lado. E é tão forte essa palavra que diz que apesar de Saul buscar Davi todo dia, o Senhor não o entregou nas mãos de Saul. Eu quero te dizer que todo dia tem luta, tem batalha, mas também não falta a mão de Deus para poder nos ajudar. No versículo 15, diz assim: vendo, pois, Davi que Saul saíra para tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, num bosque. Aqui, irmãos, a gente sabe que todo dia o inimigo ele faz projeto para tentar nos destruir. Mas o nosso Deus é um Deus que fez investimento na nossa vida. Ele deu o seu único filho para morrer por nós, para que a gente tenha vida e vida com abundância. E a palavra do Senhor também declara que nós não morreremos, viveremos e contaremos as maravilhas do Senhor. Que Deus ele é capaz de nos saciar com longevidade de vida e nos mostrar a salvação. Então eu não sei como o inimigo tem levantado para tentar matar o seu casamento, o seu filho, destruir a sua vida, mas se você é blindado pelo sangue de Jesus, o inimigo não vai ter esse poder. O Senhor vai acrescentar anos de vida e vai cumprir o que Ele tem para cumprir na sua vida. Aqui fala a respeito de bosque, irmão. E aqui a gente sabe que bosque é um lugar de tranquilidade, um lugar verdejante. Eu quero declarar sobre a sua vida que mesmo depois que você passar por todas as batalhas que você está enfrentando, existe um momento de refrigério, porque Deus conhece a nossa estrutura. Deus tem esse bosque para mim e para você. Eu quero profetizar em nome de Jesus, você que está travando luta no casamento, com o filho, na saúde, na vida financeira, fica firme, porque Deus tem um bosque, Ele vai te dar um refrigério depois dessa luta e o nome do Senhor vai ser glorificado. O versículo 16 diz assim: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi até Davi no bosque e fortaleceu a sua confiança. Aqui fala de amizade. Primeiro nós temos Deus, né? O Senhor é incomparável, mas nós precisamos de amigo. E Jonatas, ele era amigo de Davi. No momento mais difícil da vida de Davi, que Davi estava fugindo de Saul, Saul estava no encalço de Davi, querendo matar Davi a qualquer custo. Jonatas, ele foi ao encontro de Davi e deu palavra de vitória, fortaleceu o coração de Davi. Irmãos, quantas vezes nós também precisamos de uma palavra de vitória, nós precisamos de incentivo, de motivação. É tão bom quando Deus levanta alguém no nosso caminho, nos entrega uma palavra que nos fortalece. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei da sua carência, mas eu profetizo amigos na sua vida, pessoas que te amem, que te respeitem, pessoas que torçam pela sua vitória, porque Jonatas, ele foi esse amigo, né, na vida de Davi, e todos nós precisamos de amigos que sejam usados por Deus para poder nos fortalecer. Então, neste momento difícil na vida de Davi, Davi foi fortalecido. E é tão forte aqui que Deus ele usa o Jonatas para poder falar com Davi que não era para temer. Então, a palavra de Deus para a sua vida nesse momento é para você não ter medo, tá? Porque Deus ele está com você, você vai vencer essa adversidade, não abaixa a sua cabeça. Eleva os seus olhos para Deus, porque do alto vem o teu socorro. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, quando a gente passa por embates, por enfrentamentos, por lutas fortes, a tendência é aquela promessa tentar se esvair, se esfriar dentro do nosso coração
Mas neste momento, Jonathan, ele é usado para poder ativar essa promessa no coração de Davi. Ele diz para Davi: Davi, não temas, porque você vai reinar, você vai se assentar no trono, e o meu pai sabe disso, ou seja, o inimigo sabe que Deus é capaz de cumprir na sua vida aquilo que ele prometeu. O Senhor Jesus, quando ele enfrentou o diabo, ele disse assim que nós vamos viver pela palavra que sai da boca de Deus. E se a palavra saiu da boca de Deus para a tua vida, não temas. Toma posse no nome de Jesus, porque Deus, ele vai te honrar, ele vai te honrar e nada vai embaraçar os seus caminhos. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida, ele vai cumprir em nome do Senhor Jesus. E aqui ele disse assim que a mão de Davi não ia achar Davi. A mão de Saul não iria achar o Davi. Eu quero te dizer que o inimigo ele pode estar no seu encalço, pode estar te procurando, mas ele não vai colocar as mãos em você não. Porque Deus é o seu escudo, na sua frente está um general que não perde batalha. Deus ele é maior do que qualquer luta, do que qualquer adversidade. Então, neste momento, não faça como uma mulher de Ló que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. A ordem de Deus para a minha vida e para a tua vida é marchar. Então, pega essa palavra no seu coração, porque Deus é com você. E Saul, então, fica no encalço de Davi, e vai procurando Davi por toda parte. E aqui, meus irmãos, chega um dado momento que Davi ele fica encurralado. Ele fica realmente sem saída e o Saul está quase mesmo conseguindo o objetivo. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, no versículo 28, que Deus trouxe o Selá Ramalecote. O que vem a ser isso? Selá Ramalecote é o socorro de Deus naquele momento de aperto, aquele momento que parece que não tem saída, aquele momento que parece que tudo acabou, porque foi exatamente no momento onde Saul estava quase colocando as mãos em Davi, que o Senhor tirou o Saul, do caminho de Davi. E eu quero te dizer em nome de Jesus que tudo que está vindo na sua direção, está vindo na direção do seu casamento, do teu filho, da tua casa, do teu ministério, Deus vai tirar do teu caminho. O Selá Ramalecote está chegando para a sua vida, que é o socorro de Deus. Quando a gente se sente cercado por inimigos e parece que não tem saída, é o momento do socorro de Deus. Eu quero profetizar na sua vida em nome do Senhor Jesus, que o socorro de Deus está chegando. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você, amado Deus eterno Pai. Neste momento que a palavra do Senhor foi compartilhada, é uma palavra simples, mas uma palavra carregada de unção. Essa pessoa que se vê completamente cercada por inimigos, parece que não tem saída, parece que tudo acabou. Talvez é um diagnóstico, talvez é uma vida financeira que a pessoa não consegue ver a solução. Talvez ela se sente encurralada, envergonhada, está perseguida, sendo caluniada, eu não sei. Mas o Senhor é Deus que abriu o mar vermelho, o Senhor é o Deus que abriu o Jordão, o Senhor é Deus que traz a solução. E eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que tire do caminho os inimigos, assim como o Senhor tirou Saul do caminho de Davi. Quando ele estava quase conseguindo o objetivo, o Senhor trouxe o Selá Ramalecote, que é o socorro do Senhor bem presente na hora da angústia. Meu Deus, no nome de Jesus, entra com a providência do socorro dentro deste lar, nesta família, nesse casamento, na saúde deste homem e desta mulher. Senhor, venha mudar completamente, Pai, a história dessa família. Senhor, venha mudar completamente a vida dessa pessoa, que essa pessoa se levante com um testemunho glorioso e que o nome do Senhor seja glorificado. Se essa palavra tocou profundamente no teu coração, se inscreva no meu canal, dê o seu like, compartilhe e ative o sininho, porque todas as mensagens que a gente estiver gravando no canal, você vai ter acesso a essa mensagem. Eu conto com a tua ajuda, que Deus abençoe, fique na paz do Senhor.